Boa noite, irmãos. Agradecer ao pastor Hugo, primeiramente, pela oportunidade de trazer a palavra do Senhor nesta noite. E primeiramente, meus irmãos, antes de lermos a palavra do Senhor, você já pode abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6. Nosso tema dessa noite é trabalhando pelo bem comum. Eu gostaria que os irmãos ouvissem este hino. Por favor, Paulo, projete o hino 5552 do Inário para o Culto Cristão. Hino 552 do Inário para o Culto Cristão. Como introdução, eu gostaria que os irmãos ouvissem. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir. O homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perecer, que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta ao céu. Esse é um dos hinos, meus amados irmãos, que fala muito sobre a temática que nós vamos trabalhar aqui nessa. E eu gostaria de começar, além da reflexão nesta canção que nós acabamos de ouvir, com esta afirmação: a esfera pública, aquilo que nós vemos ao nosso redor na sociedade, se tornou um ambiente bem delimitado. Delimitado porque não se é capaz de fazer uma reflexão da sociedade, da realidade à nossa volta, sem tomar uma perspectiva extremada. Ou seja, ou você defende determinada ideologia, ou você é radicalmente contra esta ideologia. Nós estamos num momento em que a esfera pública se tornou um ambiente de guerra, ou talvez isso cresceu numa escala que nós não temos de fato precedentes. Esquerda contra direita, progressistas e conservadores. Em qualquer conclusão que se chegue em relação a esta discussão na esfera pública, nós percebemos que o poder analítico que leve a conclusões relevantes mesmo, conclusões que vão mudar a situação onde nós nos encontramos, de fato desapareceu. O pensamento a respeito dos dilemas da sociedade, portanto, se tornou reducionista e superficial. Todas as coisas são interpretadas sobre uma percepção ideológica e quase idolátrica. Isso é muito simples na seguinte questão prática. Se nós falamos que como igreja precisamos apoiar projetos sociais, em algumas mentes isso já nos direciona a algum tipo de socialismo.
Se nós falamos que precisamos trabalhar pelo bem comum, isso talvez traga na ideia e no coração de algumas pessoas algum tipo de coisa relacionada ao comunismo. Porque nós estamos vivendo um tempo de extremos. Nós estamos vivendo um tempo em que as ideologias se tornaram, de fato, um Deus no coração de muitas pessoas. Logo, isso impede com que façamos uma leitura da realidade consciente, equilibrada, para que possamos, de fato, de modo relevante, lidar com os dilemas que nos aparecem. Um pastor, Pedro Dulce, foi meu professor. Ele escreveu sobre isso dizendo o seguinte: assim como os antigos cultos idólatras das regiões pagãs, as ideologias modernas divinizam partes isoladas de uma sociedade e não veem problemas em sacrificar o que for necessário no altar do seu culto para defender os seus falsos deuses. Ele parte de um princípio que, quando nós colocamos em qualquer tipo de ideologia, quando nós colocamos em qualquer tipo de perspectiva na realidade, a redenção do ser humano, nós estamos levantando e substituindo o lugar que apenas Deus poderia ter. É Deus que retira o ser humano de onde ele está. No entanto, os extremos que nós estamos vendo hoje em dia, de fato, têm feito com que muito daquilo que nós enxergamos na realidade tenha se tornado debates superficiais em que as pessoas simplesmente adotam para si uma perspectiva que mais lhe agrada. Isso é um problema. E é neste ponto, então, que a igreja de Jesus Cristo se difere, porque tudo o que é visto nessa sociedade, tudo o que é visto naquilo que nós chamamos de mundo, naquilo que está fora da cidade de Deus, a sua igreja, meus amados irmãos, nós olhamos para tudo isso e vemos de fato o desequilíbrio que se encontra nas propostas ideológicas e idolátricas que as pessoas têm como redenção dos problemas que nós enfrentamos como sociedade. É por isso que nós precisamos, como igreja, de um ponto equilibrado, de uma perspectiva mais profunda, não reducionista. A igreja se difere aí, ou deveria ser diferente neste ponto. Pois a igreja, agindo então de modo bíblico, promove o equilíbrio ao invés dos extremos. Este é o ponto fantástico no que diz respeito à nossa unidade, ao resgate que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Nós não precisamos nos identificar com determinados grupos, porque nós temos a mente de Cristo, que está sobre todas as ideologias. Todas as ideologias. Não é que você não pode, é que você não precisa, é que eu não preciso, porque todas as vezes que eu substituo Deus e a sua redenção que é encontrada no Evangelho por uma perspectiva humanista, realística aqui no que diz respeito àquilo que nós estamos enxergando, nós estamos tirando o lugar de Deus naquilo que Ele mesmo faz na redenção das pessoas. É por isso que o modus operandi da igreja se encontra na busca pela justiça apresentada por Jesus. As interpretações e conclusões reducionistas do nosso tempo, no que diz respeito às esferas da realidade, ou seja, a economia, as artes, a própria igreja, o Estado, a política, a família, a educação, tudo agora sendo apresentado numa perspectiva bíblica através da igreja, exclui o reducionismo, exclui a superficialidade, e agora nós podemos, diante das esferas da realidade, todas essas que eu já disse aos irmãos, ter condições profundas, relevantes, de enfrentar os dilemas da sociedade de modo mais significativo. É por isso que, quando nós olhamos para esse texto das bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos aqui o equilíbrio perfeito em relação àquilo que nós, como igreja e seres humanos, e como responsabilidade civil que temos de apoiar trabalhos como esse, e de olhar para a sociedade como um todo e ver como igreja nós podemos fazer algo para que à nossa volta as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, a busca pela justiça,
aquele que tem fome, aquele que tem sede de justiça, nós encontramos o equilíbrio perfeito. Por isso que nós não precisamos nos identificar com nada, porque Jesus Cristo traz o equilíbrio perfeito. Jesus Cristo mostra como você pode levar uma pessoa a conseguir aquilo que ela quer. Jesus Cristo mostra como você pode levar uma pessoa a conseguir aquilo que ela quer, não no que diz respeito aos seus sentimentos egoístas, não, mas que por meio do Evangelho você pode sim ajudá-la a sair da situação onde ela se encontra. Por isso que o Evangelho não é reducionista. É por isso que todas as narrativas que nós encontramos hoje, quando são confrontadas com o Evangelho, caem por terra. Porque o Evangelho é completo, porque o Evangelho é equilibrado, porque o Evangelho não extrema, porque o Evangelho simplesmente mostra para o ser humano o caminho que ele deve andar e, de fato, ser mais do que feliz. A palavra que o Senhor Jesus Cristo usa aqui é muito interessante, porque ela diz respeito a uma palavra, uma alegria que era usufruída pelos deuses. Uma alegria que os deuses usufruíam. Os gregos usavam esta palavra para se referir a uma alegria indescritível. Então Jesus Cristo, no seu sermão, chamado pelos estudiosos de Sermão do Monte, diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E são duas palavras muito interessantes para as pessoas que estavam ouvindo Jesus ali naquele momento. Porque Jesus está falando para pessoas que não sabiam se no outro dia teriam o que comer. Pessoas que não sabiam se no outro dia o filho teria o pão sobre a mesa. Pessoas que quando são confrontadas e expostas às palavras como essa, talvez, o que viria no coração seria ansiedade. É por isso que no Sermão do Monte o Senhor Jesus Cristo trata sobre a ansiedade. Como assim buscar a justiça? Ter uma fome insaciável pela justiça, se eu não sei aquilo que eu vou comer no outro dia? Na verdade, eu estou mais preocupado com aquilo que eu vou comer, sobre essa busca que o Senhor Jesus Cristo, que você Jesus está falando. Talvez seja esse o pensamento de muitos que estavam ali. John Stott, um célebre teólogo que já está com Cristo, disse que a justiça a qual Jesus se refere, na perspectiva bíblica, contempla 3 aspectos. Primeiro aspecto, a justiça legal, ou seja, a justiça de Cristo que é imputada a nós. A justiça de Cristo que nós recebemos de Deus. Segundo aspecto, a justiça moral. Ou seja, uma transformação interior que é revelada no exterior. E também a justiça imputada, uma transformação da sociedade por meio dos discípulos de Jesus. Logo, se John Stott está certo, e eu concordo com ele, a busca pela justiça não contempla apenas um aspecto. Não o aspecto próprio de que nós precisamos, como alguns dizem, libertar o oprimido das opressões políticas. Não apenas isso, mas também mostrar para aquele que está sendo oprimido que a sua opressão não é tão importante quanto a opressão que o pecado faz sobre ele. É por isso que o hino que nós ouvimos aqui no início da minha exposição pergunta para nós: o que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, o que eu estou fazendo? É uma pergunta um tanto quanto curiosa para cada um de nós. Todas as vezes que eu escuto esse hino, meu coração fica: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu concordo com John Stott, que essa justiça a qual Jesus se refere contempla 3 aspectos. Aqueles, portanto, que se colocam na busca dessa justiça, aqueles que se colocam na busca mesmo, no desejo de alcançar essa justiça que contempla 3 aspectos, serão preenchidos por uma alegria sem precedentes. Como os gregos diziam, e a palavra usada por Mateus aqui, uma alegria que os deuses contemplavam. Uma alegria que não estava relacionada às coisas que estão ao redor. Não, uma alegria que transcende a realidade do coração dos seres humanos. Uma alegria que talvez muitas pessoas não conhecem, apesar de colocar a fonte da sua alegria, ou esperar que a fonte da sua alegria seja a redenção por meio dos vieses que tem colocado no seu coração. Jesus Cristo é equilibrado, nosso Deus é um Deus equilibrado. Ele diz o seguinte: bem-aventurado, mais do que felizes, macários, uma alegria, desfrutar
arrebatada mesmo, uma alegria indizível. Bem-aventurados que têm fome e sede, aqueles que são insaciáveis, que correm atrás da justiça, porque eles serão fartos. Aqui, John MacArthur Jr. traz uma questão muito interessante mesmo. Ele mostra um paradoxo: estar satisfeito mais do que feliz. Ou seja, uma alegria que não está que não contempla os aspectos da realidade, mas uma alegria que vem de fora. Mas uma alegria que satisfaz. Uma alegria que enche o coração. Mas ao mesmo tempo está sempre necessitado. A ideia é, você busca justiça e você se satisfaz com a justiça que você está buscando, mas quanto mais você busca justiça, mais você quer essa justiça. Logo é um paradoxo bendito. A ideia que contempla este fato mostra para nós que a vida do cristão é um constante correr atrás da justiça estipulada pelo Senhor Jesus Cristo. Um constante. Então, quando nós ouvimos aqui relatos como o do pastor Zaqueu, nós contemplamos um aspecto dessa justiça, que não permite com que olhemos isso com qualquer viés ideológico, de modo nenhum. Nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e inclusive nós vivemos um tempo muito complexo no tempo da eleição, em que se você se identificava com alguma coisa, você propriamente estava defendendo tal partido. Quando nós olhamos para a perspectiva do Evangelho, tudo isso é excluído. Porque não é a direita que mostra que os seres humanos precisam trabalhar, precisam ter o mérito. Paulo já disse isso há muito tempo atrás: se você não trabalhar, você não vai comer. Lembra disso? E não é também a esquerda que contempla os aspectos do bem comum. Não! A palavra de Deus diz que quando a igreja crescia e se fortalecia, as pessoas com um coração muito voluntário entregavam as suas coisas para que todos tivessem o sustento. Então isso não é perspectiva de esquerda, isso não é perspectiva de direita, esse é o equilíbrio do Evangelho. Então isso é singular, meus irmãos. Essa perspectiva que estamos trazendo é singular. Por isso, eu queria analisar com os irmãos, então, os 3 aspectos trazidos por John Stott. Primeiro deles, a justiça legal, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são insaciáveis, aqueles que querem essa justiça, aqueles que procuram essa justiça. Mais do que felizes são esses. É uma justiça que não está em nós mesmos, uma justiça que vem de fora a nós. Por quê? Desprovidos de justiça própria, nossas melhores obras são extremamente insuficientes. Lembra o que Isaías nos diz no capítulo de número 64, versículo de número 6? Isaías 64, verso 6, a Bíblia nos diz: mas todos nós somos como imundos, preste atenção, e todas as nossas justiças, tudo aquilo que nós contemplamos que seja bom, que nós fazemos e que nós, por perspectiva, entendemos que é correto, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Veja o que Isaías está dizendo: as nossas obras, as nossas justiças não são suficientes para nos tornar santos, justos, diante de um Deus que é santo, santo e santo. Não são. Então Jesus Cristo está mostrando bem-aventurados aqueles que vão atrás dessa justiça, porque são desprovidos da própria justiça, porque a justiça não está neles. As nossas ações, meus irmãos, desprovidos de justiça própria, antes de Cristo entrar nas nossas vidas, são terríveis. Veja o que Paulo, escrevendo aos Romanos, traz a respeito das justiças, das obras dos homens que não conhecem a Deus. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 29. Veja o que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia comigo. Estando cheios de toda a iniquidade, os homens sem Deus, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, são murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis.
nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também aqueles que se agradam dos que as fazem. Veja, as ações dos homens, desprovidos de justiça própria. Romanos capítulo 3, versículos 10 até o verso 18, o apóstolo Paulo pinta um quadro um tanto quanto terrível também ao referir-se aos judeus e não apenas aos gentios. O apóstolo Paulo vai dizer: não há ninguém que entenda. Verso 12, todos se extraviaram, de Romanos 3. Juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. As ações dos homens são terríveis quando eles confiam na própria justiça. Logo, sobre cada um que confia na própria justiça, ou cada um que está alheio à verdade do Senhor, a vida com Deus, está separado de Deus por suas obras e por seus pecados, repousa a maldição. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A minha ênfase está na primeira parte do versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei mostrava para nós o quanto maldito nós éramos. E é por isso, meus irmãos, que quando nós compreendemos este fato, quando nós compreendemos a nossa condição, a busca por uma justiça que esteja fora de nós se torna inevitável. Esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho aponta para um homem desprovido de justiça própria, de modo que agora ele precisa clamar a Deus pelo sangue de Cristo, para que a justiça de Cristo seja depositada, imputada a ele, para que ele seja salvo. Esta é a mensagem do Evangelho. Portanto, meus irmãos, a justiça de Deus agora revelada em Cristo é o que justifica os piores pecadores. Então veja, se a perspectiva de Stott está certa, e como eu disse, eu concordo com ele, buscar a justiça te tornará mais do que feliz, porque você e eu éramos desprovidos de justiça própria, e uma vez que nós encontramos, ou somos encontrados por essa justiça, nós buscamos ainda mais o autor desta justiça, que é o próprio Deus. E é por isso que eu já trouxe essa citação para os irmãos em outro tempo, mas fez-se necessária também na nossa reflexão de hoje. No Catecismo de Heidelberg, a pergunta 60 é muito linda, muito linda. Zacarias Ursinos, esse homem aí, redigiu o seguinte: a pergunta é: como você é justo perante Deus? Como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra Deus e contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado ao mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido um pecador, e como se pessoalmente tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu, somente se eu aceitar pela fé de todo o coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus olha para você, quando a justiça de Cristo é imputada sobre você, como se você nunca tivesse pecado, não porque você não pecou, mas porque Ele não pecou. E se Ele não pecou, a justiça dele sendo colocada sobre você, você é justificado, tornado santo. Meus amados irmãos, esta justiça deve ser buscada.
Essa justiça deve ser buscada porque é a convicção diária de que a justiça de Deus está sobre nós, é que nos trará paz e descanso. Sabe o que isso significa? Os seus pecados não mais pesam sobre você. A condenação já não mais está sobre você. Você não mais está refém das suas próprias obras para poder chegar até Deus. Muito pelo contrário, a justiça de Cristo sendo colocada sobre você, agora tira a dívida que você tinha com Deus e que eu também tinha com Deus. Na perspectiva de Jesus, compreender isso traz a nós uma alegria indescritível. Uma alegria indescritível. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe mais. Então esse é o primeiro aspecto. Mas existe um segundo aspecto também. O segundo aspecto é a justiça moral. Segundo aspecto dessa justiça, inicia-se após a nossa conversão. E esse aspecto, nós conhecemos bem, chama-se santificação. Romanos capítulo 6, meus irmãos, versículo 22, traz uma expressão muito interessante da redenção em nossas vidas. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, nós fomos alcançados pela justiça legal. A justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Agora o nosso coração começa a buscar a justiça de Deus também no seu aspecto moral. Agora existe um fruto que é para a santificação. E Paulo responde qual fruto é esse? É o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. A busca pela justiça moral, portanto, é motivada pelas implicações da justiça legal sobre nós. Ou seja, quem foi justificado por Deus tem fome e sede de ser ainda mais santificado por Deus. Aquele que foi justificado tem fome, tem sede de falar: Senhor, faz de mim uma nova criatura verdadeiramente. Senhor, olha o meu coração e vê se há algum caminho mau. Senhor, tem compaixão de mim, pois sou um pecador. Senhor, me ajuda a mostrar a este mundo a moralidade que também advém daqueles que foram justificados pelo Senhor. Então nós olhamos para isso, meus irmãos, para essa justiça e começamos a perseguir essa justiça, porque nós somos encontrados por uma justiça que não está em nós. Agora, a justiça de Deus que está em nós nos leva a produzir justiça ao mundo. Agora nós andamos de modo diferente a qual andávamos outrora. É por isso que a santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo conforma o pecador justificado progressivamente à imagem de Jesus Cristo. Nós que fomos salvos, nós que fomos amados, conhecidos, predestinados, justificados, glorificados, fomos para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Lembra disso que Paulo diz em Romanos capítulo 8? Fomos para sermos conforme Jesus Cristo, ou seja, a santificação é o processo pelo qual Deus vai mudando o caráter de Cristo em nós. Agora, a santificação, mesmo sendo uma ação divina, também deve ser buscada pelos homens. Lembra do que a palavra de Deus nos diz? Sede santos, porque eu sou santo. Aqui mesmo, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo diz: assim como vosso Pai Celestial é perfeito, sede vós perfeitos também. E lembre-se, a perfeição a qual Jesus Cristo está falando não é produzida em você. Você é apenas um canal pelo qual a perfeição, que é Deus, flui para as outras pessoas. Nós não produzimos perfeição. A perfeição está fora de nós e ela vem a nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Lembra disso? Quando Paulo escreve aos Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. O perfeito em vós faz com que não vocês produzam perfeição, mas seja um canal de perfeição na vida das pessoas. Por isso que a santificação é uma ação divina, mas deve ser buscada pelos homens. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.
Sendo assim, meus irmãos, a busca pela justiça moral, ou seja, a santidade, é a fonte de alegria. Não existe contradição em obedecer a Deus e achar que isso é uma chatice. Não. Obedecer a Deus é a fonte da sua alegria, da minha alegria. Buscar uma vida de santidade é a fonte da nossa alegria. Quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, nós vivemos uma vida de alegria. Bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois quando vocês têm fome e sede de justiça. Logo, quanto mais santo Deus me torna, mais santo eu quero ser. Quanto mais santo Deus nos torna, mais santo nós desejamos ser. E nós chegamos ao último aspecto. É uma justiça imputada. É a transformação da sociedade pelas ações. Agora, uma nova identidade é estabelecida. Com isso, o cidadão de Deus passa a transformar a cidade dos homens, buscando a justiça. Veja que está aqui mesmo em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Abraham Kuyper, teólogo, jornalista, político holandês, certa vez disse o seguinte: a graça de Deus não apenas redime os indivíduos, mas também tem um impacto redentor sobre as estruturas e as instituições da sociedade. Ou seja, a graça que alcança a minha vida, que alcançou a sua vida, também por meio de nós, abala as estruturas de um mundo caído, abala as estruturas de instituições que estão corruptas. E é por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos vislumbrar algo. Você consegue imaginar, vislumbrar o impacto na sociedade e em suas estruturas, política, arte, economia, educação, família, se os homens e mulheres assumissem uma postura mais intencional em relação à bem-aventurança deixada por Jesus? Imagine, homens e mulheres, com o desejo incessante de buscar o Senhor Jesus, de buscar o Senhor, de buscar essa justiça que é externa a nós, essa justiça que transforma o nosso interior, e essa justiça que também alcança aqueles que estão ao nosso redor. Você consegue vislumbrar isso? Se nas altas posições de poder nós estivéssemos pessoas que de fato buscam, e têm fome, têm sede da justiça estabelecida por Jesus. Consegue imaginar como seria a educação? Consegue imaginar como seriam as artes? Consegue imaginar como seria a economia? Consegue imaginar tudo isso? É por isso, meus amados irmãos, que aqui está o equilíbrio do Evangelho. Mais uma vez eu cito Abraham Kuyper quando ele diz o seguinte: o cristianismo não tem a intenção de retirar-se do mundo, mas de penetrá-lo e transformá-lo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O cristianismo veio para transformar vidas, ou melhor, Cristo veio para transformar vidas. E quando nós buscamos a justiça que vem de Deus, nós temos a oportunidade de fazer isso. Queria trazer alguns exemplos para os irmãos e assim finalizar a minha fala. William Wilberforce posicionou-se contra o racismo em 1879, e cada ano que se passava até o dia da sua morte, ele era simplesmente deixado de lado. 4 dias antes desse homem morrer, em 1833, o parlamento britânico entendeu que pessoas não deveriam ser mais vendidas como animais, que pessoas não deveriam ser mais vendidas como qualquer coisa. A escravidão acabou na Inglaterra. Vamos para um exemplo mais próximo? A nossa carreta missionária, que leva a saúde às pessoas carentes do nosso sertão, e que inclusive saiu uma matéria recentemente, né? A casa de apoio que foi apresentada para nós aqui, Maria Auxiliadora. Tomei um susto, pastor, quando eu vi esse nome. Mas é um nome muito belíssimo, é o nome da sua mãe.
Meus irmãos, os próximos projetos que serão apresentados aqui, eu e você, quando nos envolvemos, quando nós trabalhamos pelo bem comum. Saiba, isso tem o poder de mudar a concepção de pessoas que não creem no Evangelho. Conhecem essa mulher? Quem é ela? Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro. Em uma entrevista ela disse o seguinte: falei que não gostava de crente, mas jamais falaria isso, porque os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Os evangélicos ocuparam o lugar. Ela não é crente não, tá? Né? Os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Por isso eu tenho apenas duas conclusões para nós. A primeira delas: a justiça que salva é a mesma que transforma e é a mesma que nos leva a transformar. A justiça que salva é a justiça que nos transforma e que nos leva a transformar o mundo ao nosso redor. E a pergunta para refletirmos é a seguinte: como está a sua sede de justiça hoje? Como está a sua sede e fome de justiça hoje? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a olhar para essa bem-aventurança e verdadeiramente apoiarmos projetos como esse, em oração, em contribuição, também com as nossas mãos. Que o Senhor nos ajude a ter mais fome e sede de justiça. Oremos ao Senhor. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça sobre nós. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado pela tua palavra, que nos tira de fato de um comodismo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo. Obrigado, Deus, porque a justiça do Senhor em Cristo, ou a justiça de Cristo dada a nós, nos torna salvos, nos santifica e nos dá um posicionamento ativo e intencional no mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esta é a nossa oração. Amém.